Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje vou contar aqui para os papais, para as mamães, para famílias aí que vai passar pela perícia social do INSS, certo? Então vou contar como é que foi, qual tipo de documentação ela pediu, o que foi que eu levei, qual foram os tipos de pergunta que ela fez para mim. Então vou estar contando tudo aqui para vocês, certo? Como é que foi. Então, se você quer saber um pouquinho desse conteúdo, se você tem dúvida, continue assistindo o vídeo. Então, agora, pessoal, eu vou falar para vocês tudo que a assistente social me perguntou lá. Vou contar o que foi que ela pediu de documentação. E é isso. Então, vamos lá. Minha perícia, meninas, minha não, né? Do meu filho, Brian, estava marcada para 11 horas da manhã. E quando você dá entrada lá no benefício, que marca a perícia, eles, na perícia social, pede para você chegar com 15 minutos de antecedência. E eu cheguei lá com mais ou menos uns 35 minutos de antecedência, certo? Então, cheguei lá, né? O segurança perguntou o que é que eu ia fazer. Eu falei que era perícia social, então ele perguntou o nome, né, da pessoa que ia fazer a perícia. Eu falei que era Brian. E aí ele mandou aguardar lá numa salinha, né, ali na recepção mesmo. Então eu aguardei. E quando deu 11 horas, gente, em ponto, a perita me chamou, né? Chamou o nome de Brian, né? Chamou Brian. E aí a gente entramos, né? Saiu lá duas pessoas de dentro da sala, duas senhoras saiu lá de dentro e a gente entrou. Quando a gente entrou, vou falar um pouquinho da sala pra vocês. A sala, gente, tinha vários brinquedos, sabe? Porque como faz perícia com criança, né? Então, com adulto também, né? Mas também faz com criança. Então é bem legal que ele bota, assim, bastante brinquedos. Tinha bastante brinquedos lá, né? Que é pra criança ficar ali se entretendo e a pessoa conseguir pelo menos conversar com o perito ali. Porque vocês sabem que criança, né? Tira a gente do foco toda hora. E também, acho que eles colocam, gente, pra eles também ficar observando ali a criança, como é que a criança tá agindo ali naquele momento que ela tá conversando com a gente, mas também tá prestando atenção nele. Então vamos lá. Aí Brian já viu os brinquedos, foi lá logo pros brinquedos. Aí eu sentei, né, na mesa, na cadeira, né, de frente pra ela. E aí ela pediu a documentação de Brian, né, que foi que ela pediu o RG ou a certidão de nascimento se ele não tivesse RG. Por que ela pede certidão? Porque ela precisa, gente, é do CPF. Porque hoje, gente, tudo é com CPF, né? Então o Brian, ele já tem o RG dele, eu dei o RG desde os 6 meses, gente, que eu tirei o RG dele. Então eu dei o RG pra ela. Mas se alguma mãezinha, algum pai, algum familiar, for dar entrada no benefício e não tiver o RG ainda da criança, né? Se for criança e não tiver, pode ser também a certidão de nascimento, tá? Porque as crianças de hoje que nascem, você já sabe que a primeira coisa que vem é com um CPF, né? Lá no registro. Então pode ser o registro, tá? Não tem problema se não for o registro. E aí foi isso, né? Dei pra ela, aí ela já colocou lá no sistema e aí pediu pra mim o meu, né? O meu RG, eu dei pra ela também. E logo em seguida ela pediu o relatório médico. Filho, espera um pouquinho, meu amor. A mãe tá fazendo vídeo. Sim, gente, aqui falando. Então, foi isso. Aí ela pediu o relatório ou laudo médico, se você tiver laudo relatório, gente, que é a mesma coisa. Laudo e relatório. Tem muitas mães aí que tem dúvida, acha que não é a mesma coisa, gente, mas é a mesma coisa. Laudo e relatório médico é a mesma coisa. Então, eu dei pra ela o relatório médico, né? Que foi a neuropediatra, né? Que fez o relatório, né? E aí foi isso. Dei pra ela. E aí ela leu lá com bastante atenção. E depois que ela leu, né? E Brian lá brincando, tá, gente? Depois que ela leu, ela perguntou. Aí ela começou a perguntar. Ela falou assim. Ela não falou nada assim por enquanto do relatório dele, né? Aí ela começou a perguntar pra mim. Aí ela perguntou se eu trabalhava, tá? Se eu tinha algum tipo de renda, né? E eu respondi de acordo com a minha situação, tá? Perguntou se eu recebia alguma benefício do governo, que é tipo o Bolsa Família, né? Ela perguntou se eu recebia. Perguntou se no meu grupo familiar também alguém trabalha. O que é grupo familiar? Grupo familiar é as pessoas que estão no seu cadastro único, tá? Então você vai falar das pessoas que estão no seu cadastro, certo?
E aí eu respondi também, né? Aí, pronto, foi respondido. Ela perguntou pra mim da questão da casa. Começou a perguntar da casa, né, gente? Primeiro ela perguntou se minha casa era própria ou alugada ou cedida por alguém. Tipo assim, alguém me deu pra morar. E aí eu respondi, certo? Eu respondi que era alugada porque a minha casa é alugada. Ela perguntou se eu recebi o Bolsa Família, como eu falei antes, algum benefício do governo, né? Eu falei que sim, que eu recebia, certo? Aí da casa também ela perguntou quantos cômodos tinha a casa. Eu falei a quantidade que tinha. Falei tudo certinho, tá, gente? Não aumentei nem diminuí. Falei a real, tá? Não menti nada, não fiquei com aquela coisa, Não, falei o que era, certo? Perguntou se minha casa tinha algum tipo de mofo, se tinha algum lugar que era úmido e dava mofo. Perguntou também em relação a... aí sim, da rua, ela perguntou se a rua era calçada, né? Se tinha calçamento na rua ou era de barro. E também se o lixo passava, se tinha lugar de colocar o lixo na frente, ou se o caminhão do lixo passava, ou se eu tinha que me deslocar para outra rua para jogar o lixo, certo? Não sei porque ela perguntou isso, mas pergunta, é quase aquelas mesmas perguntas, gente, de quando você vai no CRAS. Sabe quando você vai no CRAS? Aquele tipo de pergunta. Perguntou também se o carteiro passava aqui, se ele deixava as coisas ou se não. Então, basicamente, foram essas perguntas que eu tô me recordando, gente. Foram perguntas bem básicas, assim, não foram muitas coisas, não. E aí, sobre relação à Braia, ela perguntou se ele tava fazendo algum tipo de terapia, certo? Aí eu falei que não, porque por enquanto, gente, felizmente, Braia ainda não tá fazendo terapia. Perguntou se ele tinha medicação contínua e se eu pegava pelo SUS ou se eu comprava. Eu falei que sim, que ele tinha medicação contínua e eu comprava porque eu não pegava pelo SUS, né? Porque eu já tentei pegar, mas nunca tem, gente. Então, assim, certo? Então, foi isso que eu falei, que eu comprava. Ela perguntou sobre fralda, se ele usava fralda ou se não. Eu falei que sim, que ele usava. Ela também perguntou a mesma coisa, se eu pegava, né, em algum órgão público ou não. Eu falei que não, que eu comprava. Perguntou se ele estava estudando, eu falei que sim, que estava, né? Sim, alimentação, se ele tinha algum tipo de alimentação especial, né? Eu falei que não, que ele comia coisas normais mesmo, né? Que ele tinha seletividade alimentar, mas que ele não tinha um tipo de alimentação especial, né? Que é tipo aquelas crianças que têm algum tipo de intolerância e precisam de uma alimentação especial, um leite diferenciado, né? Ou se da questão da fralda, se for a criança que tem fralda também, se tem alguma alergia, se usa só um tipo de fralda, ela pergunta todo esse tipo de coisa, né? Porque realmente para ver o gasto que você tem com a criança, né? E se você consegue pegar aquilo ou não, tá? Então foi esse tipo, gente. Tive que dar um pause aqui, gente, porque eu tô assistindo o desenho aqui e dando vários gritos. Me perdoe aí. Então, pessoal, foi esse tipo, assim, de pergunta que ela fez pra mim, sabe? Aí ela falou qual era a maior dificuldade dele, né? Perguntou a dificuldade dele. Eu falei que era a questão da fala, que ele tinha muita dificuldade, certo? Ela falou se ele conseguia se expressar, assim, quando ele queria alguma coisa. Eu falei que sim, quando ele quer, né? Se ele não consegue falar o nome daquilo, ele leva até a gente o objeto e pede pra gente pegar, ou senão eu pego ele no colo e ele pega ali o que ele quer, certo? Ela perguntou se ele brincava com crianças, se ele conseguia brincar com as crianças, se ele ficava ali brincando, ou se ele gostava de brincar mais sozinho. Eu falei que dependia muito. Às vezes ele gosta de brincar com outras crianças, mas aí depois, às vezes, ele gosta de brincar sozinho no cantinho dele. Isso depende muito, certo? E é verdade, isso depende muito. Tem hora que ele quer brincar com criança, tem hora que ele pega o brinquedinho dele, fica no cantinho dele brincando e tá tudo certo, tá bom? Perguntou se sobre crises, né? Se tipo assim, se ele dava bastante crise, né? Eu falei que dependia também, uma coisa muito relativa esse negócio de crise. Às vezes tem semana que tá ótimo, tem dia que tá ótimo, tem dia que tem semanas que já tá bem mais complicado, tem semana que tudo é choro e tudo vira crise, né? E também tem as birras que a gente sabe aí nessa idade, né? Então junto um conjunto de coisas. Eu falei que ele dava mais crise quando ele queria muito uma coisa e eu não dou aquilo pra ele. Aí às vezes ele começa a insistir
E aí se eu começo a insistir de não dar, porque às vezes é uma coisa perigosa, né? Não vou poder dar aquilo pra ele. Eu tento explicar e às vezes ele não entende, e aí aquilo desencadeia em quê? Em uma crise. Mas que às vezes não tem jeito, não tem como eu controlar aquilo, porque às vezes eu quero tirar ele daquele foco, só que às vezes ele fica muito naquele foco, sabe? Quem tem criança autista sabe como é. Quando eles querem uma coisa, gente, eles focam muito naquilo, sabe? Brian é muito de focar em uma coisa. Então, às vezes é difícil você tirar do foco, né? Eu falei, então, que era mais com relação a isso, certo? Ela perguntou se ele tinha com barulho, né? Se ele tinha problema com barulho. Eu falei que ele não tinha problema com barulho. Podia botar o som aí ligado, né? Eu não falei assim, mas tipo assim, ele não tem problema, tá, gente? Com barulho. Ele ama música, ele ama som, ele ama barulho. Ele não tem esse problema, tá? Então foram essas perguntas que ela fez pra mim. E aí ela falou... E aí, gente, demorou lá mais ou menos uns 30 minutos, de 30 a 35 minutos, tá? Porque ela tem que lançar tudo lá no sistema, e aí o sistema caiu, né? Acho que por isso que demorou esse tempo, que eu acho que seria até mais rápido. Aí a gente ficou lá de 30 a uns 35 minutos lá na sala. Então, assim, foi bem tranquilo, graças a Deus. Ela só, de documentação, ela só pediu isso, gente. Não pediu mais nada, não pediu comprovante de compra de nada, nem de fralda, nem de gasto nenhum, assim, com ele. Ela só perguntou pra mim, entendeu? Mas não pediu nada de comprovante, tá? Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque eu já vi aqui eu vi 2 só, na verdade, porque começou a me dar ansiedade, eu vi esses 2 e já saí logo do vídeo. Por quê? Porque eu vi as pessoas falando que você tinha que ir todo parecendo um mendigo para ser aprovado. Eu não fui assim, fui normal mesmo, uma roupa básica, calça e blusa e uma sapatilha no pé. Brian também coloquei com uma roupinha normal, nem roupa velha, nem rasgada, nem a criança toda suja, nem com a unha grande, nem nada. A bolsa dele normal, gente, fui normal, gente, como vocês estão me vendo aqui, entendeu? Como é no meu dia a dia. Não precisei fazer nada disso, nem ficar mentindo. Porque as pessoas dizem que você tem que mentir, que você tem que parecer que você é um miserável, que você... Então, assim, eu não fiz, gente. Até pelas perguntas que ela me fez, eu respondi o que é realidade pra nós, certo? Então, foi isso que eu fiz e espero agora, né? Já tô confiante, em nome de Jesus, que já deu tudo certo. Pra quem... o resultado, meninas, ainda não saiu, tá? Porque, como eu falei, eu fiz no dia 10, hoje é dia 19. Então, ainda não saiu o resultado da perícia social. E primeiro, gente, foi minha perícia social. Minha perícia médica ainda vai ser essa semana agora, certo? Depois eu vou gravar o vídeo da perícia médica, como foi também, contando minha experiência pra vocês, certo? E se pedir alguma coisa e tudo que falar lá, eu vou falar pra vocês aqui. Então, falo pra vocês, gente, ficarem tranquilos. Não assista esse tipo de conteúdo que vai, sabe... que vai deixar você mais preocupada, porque às vezes o pessoal diz, não, você tem que ter um relatório da escola, você tem que ter um relatório da terapia, você tem que ter um relatório de não sei de que. Gente, vocês só precisam levar esse relatório se sua criança, ou adolescente, ou adulto, né, não sei aí o caso de cada um de vocês, né, fazer esse tipo de... Tipo assim, meu filho começou na escola agora em fevereiro, certo? Eu pedi lá na escola, só que não tem como dar um relatório, gente, que não tem nem 3 meses ainda, porque nesse foi carnaval, agora veio a sexta-feira santa, né, veio esse feriadão. Então, assim, relatório, eles gostam da gente, pelo menos com uns 3 meses. E aí falou que era muito cedo para me dar um relatório, para eles dar um relatório, então eles não me deram, certo? Se Brian tivesse mais tempo na escola, eu poderia pedir um relatório e levar, né? Se Brian fizesse terapia, eu também pediria na terapia. Então, assim, vocês levam, pessoal, o que vocês têm. Não fica achando que vocês têm que levar 50 milhões de coisas para provar que seu filho, né? Porque se você não tiver, você não tem como levar o que você não pode, o que você no momento ainda você não tem, né? Então é isso, então leva assim o que você tem. O principal, gente, é o relatório médico. Esse aí, até sem, se você não tiver, você nem consegue dar entrada no benefício. Então o principal é isso, leve. Se você tá comprando as coisas para seu filho aí, guarde também as notinhas, se precisar, né? Guarde, dê, se pedir, se não pedir também. Eu não dei, que ela não pediu, então eu não dei, certo? E foi isso, pessoal, mas fiquem tranquilos, vá tranquilos.
antes de ir, faça uma oração, né? Se você crê em Deus, peça a Deus, a quem você acreditar, para te deixar tranquila, para te colocar na mão de uma pessoa maravilhosa. Graças a Deus, a assistente social dele, que nos atendeu, né? A gente foi maravilhosa, como eu falei aqui, aí para vocês no começo, tratou a gente super bem, certo? E aí ela no final desejou boa sorte, e antes disso, gente, ela falou, ó, eu vou fazer de tudo aqui, tá? Para vocês serem aprovados. Ela falou isso pra gente, né? E assim eu fiquei com o coração já quentinho, né, gente? Vou colocar tudo aqui bem direitinho pra vocês conseguirem aí ser aprovados. Então assim, eu já senti assim no meu coração, desde quando eu entrei, gente, eu senti uma coisa boa no meu coração. Ainda não sei o resultado, depois vou trazer aqui pra vocês e falar, mas eu senti uma coisa boa, senti um momento de paz. Não fiquei nervosa em momento nenhum. Deixou o Brian também super tranquilo, ficou brincando com ele. Então assim, foi uma pessoa assim de Deus mesmo, tá? Então é isso, meninas e meninos. Essa aqui foi meu relato. Espero que, se alguém de vocês aí estiver assistindo e for passar por esse tipo de perícia, fiquem tranquilos, certo? Leve o que vocês têm na mão. Se ela pedir mais alguma coisa, se vocês não tiverem, vão providenciar. E é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, gente, pergunta aí embaixo que eu venho aqui tirar a dúvida de vocês, tá? E fiquem todos com Deus. E agora dá tchau pro povo aqui. Como é que dá tchau? Como é? E o beijo, como é? Ô, Jesus! Dá o beijo e fala tchau, gente. Fala. É isso, gente. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!